reflexos alterados, capacidade de percepção da velocidade reduzida, dificuldade em realizar curvas e desviar de obstáculos. Essas são algumas das consequências quando se mistura álcool e direção. O Brasil está entre os países onde mais se mata e morre ao volante. E jovens entre 25 e 34 anos são os que mais cometem infrações por causa de bebida alcoólica. A Lei Seca é uma importante ferramenta que mudou os hábitos dos brasileiros. Ela trouxe mais rigor na punição e para o bolso de quem desobedece à lei. Esse é o tema do Papo de Juventude de hoje, que tem a presença de integrantes da equipe da Lei Seca e também do deputado Luiz Paulo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu vou começar essa nossa conversa com o Tenente-Coronel Marcelo Rocha, que é coordenador operacional da Lei Seca, para explicar um pouquinho para a gente, desde que a Lei Seca foi criada, né, Marcelo, como que deu a evolução aí dos hábitos, que vocês puderam perceber dos hábitos da população? Pois bem, a Lei Seca ela iniciou, né, em 2009, 19 de março de 2009, como reflexo da necessidade da sociedade em reduzir o número de motoristas que bebiam e dirigiam. Na verdade, nós estamos há 7 anos, vamos fazer 8 anos agora de atuação, e a gente já percebe uma mudança de comportamento na nossa sociedade, que é o grande objetivo da Operação Lei Seca. Ela trabalha sempre com esse misto, né, educação e fiscalização, para permitir que a sociedade mude o comportamento. Nosso maior desafio é justamente a mudança de comportamento social. E nós já reparamos que nesse período já houve uma redução. Antigamente, quando nós tínhamos uma operação, nós tínhamos em torno de 20% dos motoristas abordados, chegavam operações a 40% com problemas de álcool, né, que beberam e dirigiram. Hoje nossas operações estão trabalhando na faixa de 6%. Eu tenho acumulado de 7%. Então nós estamos percebendo uma redução dos motoristas flagrados. Nossas equipes de educação trabalham aí incansavelmente nos bares, restaurantes, palestras, também percebe uma conscientização maior dessa mistura álcool-direção. A pessoa bebeu, ela tem que procurar um meio alternativo para poder ir para casa. Direção não tem como, até para poder voltar no dia seguinte e continuar se divertindo. Com certeza. E a nível Brasil, como é que está a colocação do Rio de Janeiro? Bem, o Rio de Janeiro, ele figurou, né, como o maior redutor de mortes no trânsito durante vários anos. O esforço da Operação Lei Seca, o esforço das novas leis, do fazer cumprir a lei, né? O Rio de Janeiro está entre os melhores na redução. Nós estamos na campanha da década internacional de redução de acidentes de trânsito e o Rio de Janeiro está fazendo o dever dele de casa. Deputado, é a questão comportamental mesmo que a gente tem que observar aí da população, que antigamente, é que nem o cinto de segurança, acredito, né? Antigamente as pessoas não usavam e através de educação, né, de campanhas, aí já é um hábito natural. A gente pode comparar isso também à questão da bebida alcoólica? Não, sem dúvida, né? Você alterar um processo cultural, você não o faz da noite para o dia. Mas a operação da Lei Seca, ela veio em muito boa hora. Inicialmente, muitos questionavam por causa dos seus direitos civis, a sua liberdade. Mas a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. E verdadeiramente, sob o ponto de vista da anatomia, da física aplicada, a bebida adultera o tempo de reação do motorista ao volante. Retarda esse tempo. E retardando esse tempo, ele fica sujeito de cometer acidentes. Acidente, às vezes, fatal para quem está no volante, mas muitas vezes fatal para quem não tem nada a ver com isso, né? Quem não bebeu, quem não bebe e nem gostaria de beber. Então, eu acho que a Lei Seca é um instrumento importante de mudar essa cultura e dar responsabilidade pelos seus atos a cada um. Como o senhor falou, afeta também quem não bebeu, né, quem não está no volante. É o caso do Vinícius, que foi vítima, né, Vinícius, de um acidente. Você, na verdade, estava de moto e a pessoa que colidiu com você que estava alcoolizada. Conta um pouquinho como que foi a sua história. Sim, na realidade, esse é um grande problema. Eu acho que as pessoas pensam muito que se eu beber, pode só acontecer comigo, vai acontecer algum problema comigo. E na realidade pode acontecer sim, como é o meu caso. Eu estava vindo de moto,
e o motorista vinha no sentido contrário e ele estava embriagado e ele perdeu a direção e acertou a minha moto, e que acabou me deixando na cadeira de roda com uma lesão no braço. Na realidade, esse é um grande problema. As pessoas acham que, como o deputado falou, ele acha que eles pensam muito, só pode acontecer comigo. Não, acho que tem que pensar nas outras pessoas, tem que pensar na sua própria vida, e as pessoas têm que ter realmente consciência de que não tem como você misturar a bebida com direção. Não tem como fazer isso, porque as consequências são muito grandes. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem que pensar muito nisso, de não de forma alguma acontecer essa mistura e a pessoa falar, eu bebi, talvez se programar um pouco mais, você vai beber, então jamais misturar. Procure seu meio alternativo e utilize para não causar nenhum problema para você e nem para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Com certeza. Marcelo, ele falou da questão também da quantidade de bebida, que a gente é tolerância zero, né? Lei seca desde 2012, a tolerância é zero. E como que é o procedimento quando você para numa blitz? Sim. Nossa operação, né, quando é parado, o cidadão é convidado a realizar o teste. Então, o legislador entendeu que a tolerância é realmente zero. Não existe margem segura de mistura álcool e direção. Então, a tolerância sendo zero, todo cidadão é convidado a realizar o teste do etilômetro. Realizando o teste do etilômetro, que vai medir o ar, né, o ar alveolar pulmonar, o ar profundo, que é justamente a concentração de álcool que vai ter no sangue da pessoa através do ar. Se ele ficar entre a faixa de 0,05 a 0,33, ele comete uma infração administrativa, que é a multa de 1915, que foi, né, agora alterada com a nova lei. Ela foi reajustada, porque não havia reajuste nas multas desde 2000. Aumentou aí em R$1.000. Isso, vai aumentar, né, em torno de R$1.000, 50%. Quase todas as multas aumentaram 50%, porque não havia o reajuste por causa da extinção da UFIA. E então as multas foram reajustadas. Não houve aumento na multa, nenhuma multa, foram somente reajustadas. E o que acontece é que ele vai pagar a multa e ter a suspensão do seu direito de dirigir durante 12 meses. Não é bom frisar que não é até 12 meses, são 12 meses. E se ele passar desse 0,33, 0,34 e diante, ele já entra na esfera criminal, porque se entende que ele está com a capacidade psicomotora alterada e ele entra no criminal. No criminal, não há necessidade dele, o risco já é iminente. Não há necessidade o risco presumido, não há necessidade que ele esteja em zigue-zague, que ele bateu em alguma coisa ou que lesionou alguém. Ele já entra no criminal somente por ter... Fez o teste, deu esse índice, ele já entra na esfera criminal. Ele pode também, né, recusar o teste. É um direito que assiste a todo cidadão, a recusa ao teste. Se ele recusar o teste, ele acaba sendo infracionado, tem a mesma penalidade, né, ele vai ser infracionado no mesmo valor, vai ter a suspensão, e se ele estiver visivelmente com a capacidade psicomotora alterada, há um teste que, a partir de 2012, a Lei 12.760 admite outros meios de prova. Ele também pode sofrer sanções penais através de filmagem, testemunho do Pois é, Marcelo, é importante policial. a gente destacar isso, que não necessariamente você precisa passar pelo teste do bafômetro para sofrer essa punição, né? Como você estava falando até antes da gente começar o programa, os agentes da Lei Seca, os policiais, eles andam com câmeras, né? Explica um pouquinho como que é essa filmagem. Hoje, todo policial na Lei Seca, ele tem a câmera embarcada. O policial, ele tem a câmera ou na lapela ou no ombro, que filma toda a abordagem. E além disso, na minha equipe eu tenho um agente que, iniciando qualquer abordagem, vendo, né, que a pessoa está com a capacidade psicomotora tendo qualquer alteração, ele já inicia uma filmagem. Por quê? Essa filmagem é utilizada como meio de prova para uma instrução criminal, que a Lei 2.760 ela admite. Então não é necessário soprar o etilômetro para sofrer a sanção criminal. Se a pessoa não tiver em condições, a gente visivelmente já está com andar cambaleante, está falando enrolado, por vezes a gente para pessoas que não sabem nem onde estão. Não lembram nem que estavam dirigindo, na verdade. Então saiu do carro, né? Tá visivelmente bêbado, não quero fazer o bafômetro, mas está lá, tem testemunhas, né? Tá registrado por vídeos, ela já pode e aí sofrer as punições, né? Penais, né? Porque administrativamente todo mundo sofre a sanção administrativa. E no campo penal, qual é a pena máxima? Se eu não me engano, são 4 anos. Entre 2 e 4 anos, né? Que a pessoa
vai ser punido. Esse é um motivo de muita discussão até entre pais responsáveis de que perderam filhos, né, em acidentes de trânsito, que é a questão da pena sofrida para quem cometeu o acidente, né? A senhora acha que de 2 a 4 anos, o que a senhora acha, deputado? De 2 a 4 anos não é uma lei justa, é uma pena justa? Olha só, são duas coisas, né? Uma é a infração do cidadão estar dirigindo, não participou de nenhum sinistro, num estado de embriaguez que pode ser tipificado nessa pena de 2 a 4. Outra é o cidadão estar embriagado e participa de um sinistro e tem lá um homicídio que sai do culposo para o doloso. Aí tem outra pena sobrejacente à mesma. Não são duas coisas. Uma tem um crime, a outra só tem o crime de beber. A outra tem o crime de beber com a lesão de uma vida ou de um bem, etc, etc. Então, as penas se somam para depois da pena final. Vinícius, esse rapaz, né, que causou aí o seu acidente, o que você pensa em relação a ele? Eu, na realidade, eu penso da seguinte forma. Eu acho que as pessoas têm que entender que é um grande problema as pessoas assumirem a culpa, assumirem a responsabilidade. Como é no caso, às vezes, das pessoas, o fato de reclamam de ser penalizadas, mas não assumem, olha, eu bebi, eu estou fazendo uma coisa errada e eu tenho que ser punido por isso. Então, assim, eu não acredito, na realidade, que ninguém tenha a intenção de me acertar. Aquele cara vem de moto, eu vou acertar e vou deixá-lo na cadeira de roda. Mas, enfim, eu acho que as pessoas têm que pagarem pelo um erro que cometeram. Enfim, eu não tenho assim, a justiça, corre na justiça, é morosa. Então, assim, o que eu acho que é importante as pessoas saberem é o seguinte: por exemplo, toda essa dificuldade em que as pessoas passam, muitas vezes não são vistas. A dificuldade em que uma pessoa, quando fica na cadeira de roda, ela passa, que ele não está vendo uma dificuldade de um material hospitalar que ele usa diariamente, que muitas das vezes não tem a facilidade, de ele comprar uma cadeira de roda de uma marca que seja mais leve ou que seja mais prática para ele levar a vida, de toda uma estrutura em que o cidadão pode acabar mudando, porque até geograficamente, se ele morar numa região em que é mais complexo, financeiro, então são tantos agravantes em que a pessoa às vezes não pensa, fala, poxa, mas vai ser uma multa tão cara. Mas você que está errado, você já pensou nas consequências que você pode trazer para o cidadão? Então, acho que se você começar a pensar e realmente ter um grande entendimento de tudo aquilo ali que você pode ocasionar a vida de uma pessoa, mudar na vida de uma pessoa. Transformar totalmente a vida da pessoa. A vida, você muda completamente a vida de uma pessoa em tudo, até a vida profissional. A minha vida profissional era uma outra, e depois você tem que mudar completamente. Você tem que procurar caminhos alternativos. A sua família sofre as consequências, seus amigos sofrem essas consequências. Então, assim, eu acho que a penalidade, eu acho que é justa, as pessoas têm que realmente pagarem de alguma forma por isso. Tá certo, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.